Eu gostaria que você viesse comigo nesta palavra. Eu gostaria que você viesse comigo ao Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, nós vamos ler no capítulo 3. Capítulo 3. E nós vamos ler apenas 3 versos. Nós vamos ler o versículo 13, 14 e 15 do Evangelho de Marcos. Capítulo 3. A palavra de Deus diz: E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Essa é a palavra de Deus para a nossa meditação nesta manhã. Feche os teus olhos e peça sinceramente a Deus que fale com você. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade e a única verdade que nos importa nesta manhã. Todas as outras, ó Deus, ficam em segundo plano, porque esta é a verdade que nos importa para a nossa meditação. Colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Que o Teu Espírito venha sobre nós com autoridade, com unção, ó Deus, para que a Tua palavra seja pregada tal e qual ela é. Não permita, Senhor, que nós agreguemos nada à Tua palavra. Não permita, ó Deus, que nós tiremos nada da Tua palavra, mas que nós preguemos somente a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você tenha alguma expectativa, né? Nós sempre dissemos isso e hoje essa pergunta ela vem muito a calhar, né? A calhar é um português bem de Portugal mesmo, né? E hoje, né, Ricardo? A calhar é um português bem de... E isto hoje vem a calhar porque essa pergunta nunca foi tão pertinente para o assunto que nós vamos ver. Por isso, eu espero sinceramente que você tenha alguma expectativa no seu coração, na sua vida, de ouvir a palavra de Deus, né? E uma expectativa maior ainda, de que a palavra de Deus venha transformar a sua vida. Que você nesta manhã possa sair deste lugar, não da mesma maneira que você entrou, mas que você possa sair com a palavra de Deus no seu coração, para que ela possa mudar a sua vida, amém? Amém? E dentro deste tema, nós estamos chamando essa pregação de o nosso primeiro chamado, amém? O nosso primeiro chamado. E eu gostaria de lembrar para você que nós servimos a um Deus grande, né? E eu gosto disso, eu gosto de falar isso, né? Eu gosto de cantar isso. Nós cantamos que o nosso Deus é grande, nós sabemos que servimos a um Deus grande, que projetou na nossa vida e que arquitetou na minha e na sua vida uma salvação grande. Tudo no nosso Deus é grande. Tudo nele é grande, o trono de Deus é grande, a salvação de Deus é grande, o plano de Deus para a sua vida é grande, o reino de Deus é grande. E como nós sabemos que ele é um Deus grande e que nós o servimos, e ele é muito mais do que um Deus grande, nós servimos ao único Deus, nós não temos nenhum outro tipo de relação com nenhum outro. Porque não há outro Deus, nós não reconhecemos a nenhum outro como Deus, somente o Senhor, Deus de Israel, é Deus. E eu sei que você pode confiar em Deus. Quantos confiam? Aquelas perguntas que o pregador faz, né, que já sabe a resposta, né? Nós sabemos que podemos confiar em Deus, amém? Você sabe que você pode confiar em Deus. Privilégio ter conosco hoje Ricardo e Jéssica. Primeira vez que eles estão conosco, depois do casamento, eles acabaram de se casar, e que privilégio. Dá um forte aplauso a Deus, a Senhor, pela vida do Ricardo e da Jéssica. É mais uma família, né? Antes era Ricardo na sua casa, Jéssica, eram 2 famílias da igreja, agora é uma só. Que bênção que vocês estão conosco, que Deus os abençoe grandemente. Então veja bem, nós sabemos que podemos confiar em Deus. Eu digo isso, nós sabemos que o nosso Deus é digno da nossa confiança. Nós cantamos nessa manhã que o nosso choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e nós cremos isso, nós cantamos. Mas eu nesta manhã, eu quero inverter este ponto, e gostaria que
que você pensasse comigo, porque eu tenho uma pergunta para fazer para você, para nós começarmos a nossa meditação. Você sabe que você pode confiar em Deus. Ponto. Amém. Glória a Deus. A pergunta que eu faço para você nesta manhã é a seguinte: pode Deus confiar em você? Pode Deus confiar em você? Não ouvi nenhum amém até agora. Nós podemos confiar em Deus, amém? E Deus pode confiar em nós? O amém é meio assim, o amém aí já é meio comprometido, né? E é isso que nós queremos ver nesta manhã. Pode Deus confiar em você? Pode Deus confiar no seu caráter? Pode Deus confiar na sua fidelidade? Pode Deus confiar na sua lealdade? E eu não vou perguntar se pode Deus confiar na sua pontualidade, para a gente não se complicar. Tá bom? Vamos deixar a pontualidade. Pontualidade vamos deixar para que você vá pensando nisso. Mas nós temos uma turma aqui que é fiel na pontualidade, né? Marcos, César, Deise, temos pessoas aqui que são pontuais. Mas eu quero deixar este tópico e eu gostaria de dizer para você que Deus está buscando pessoas em quem Ele pode confiar. Deus está buscando pessoas em quem Ele pode confiar, porque como eu já te disse, o reino de Deus é grande e para que Ele estabeleça os seus princípios dentro deste reino grande, Ele tem na minha e na sua vida um chamado grande. Todos nós que estamos aqui nesta manhã temos um chamado de Deus para nós. Todos nós. Mas Deus, Ele está buscando pessoas em quem Ele pode confiar. Por 40 anos, Deus não pôde confiar em Moisés. Por 40 anos, Deus não pôde confiar em Moisés. Sabem por quê? Porque Moisés, por 40 anos, ele tentou correr de um lado para o outro, fazendo as coisas à sua maneira. Quando nós estamos correndo de um lado para o outro, tentando fazer as coisas à nossa maneira, é porque nós estamos confiando em nós mesmos, nós estamos confiando nos nossos próprios métodos, nós estamos confiando nos nossos próprios sistemas, nós estamos confiando porque nós estamos nos sentindo autossuficientes. E eu imagino que Deus, Ele nos olha e pensa: vou deixar o meu filho correr um pouquinho, até que ele entenda que eu estou aqui para estar com ele. Moisés correu, Moisés fez coisas que não deveria, né? E Moisés tentou, digamos assim, resolver os seus assuntos com as suas próprias mãos. Então, quando eu digo que Deus tem um chamado, é porque Deus tinha um chamado na vida de Moisés. E Deus precisava trabalhar no caráter de Moisés, para que Moisés pudesse cumprir o chamado de Deus na vida dele, que era algo enorme e que era algo muito grande. Aonde que começa esse chamado? Aonde que começa o chamado de Deus nas nossas vidas? O chamado de Deus para mim e para você, ele começa exatamente no momento em que nós recebemos a Cristo como nosso Salvador. Assim se estabelece um chamado de Deus na nossa vida, e este chamado que começa na conversão, ele agora é um chamado que vai entrando dentro de um processo, e Deus começa a trabalhar, porque Deus trabalha conosco em processos. Alguém me perguntava nesta semana, alguém me perguntava o porquê que eu estou vivendo uma situação tão difícil. Pastor, eu não entendo porquê que eu estou vivendo esta situação tão difícil. Alguém me dizia isso e eu falei: é para você aprender, você está dentro de um processo. E este processo é para que você aprenda, porque quando você aprender este processo, você vai sair tão melhor do outro lado, que você agora vai ser usado por Deus para ajudar outros que estavam vivendo o mesmo que você está neste momento. Então, esse chamado na nossa vida, e eu gostaria de dizer para você sobre o primeiro chamado nesta manhã. O primeiro chamado. Porque veja bem, quando nós pensamos em chamado de Deus,
Quando nós pensamos em chamado de Deus, nós pensamos assim que Deus chamou, não sei, muitas pessoas me dizem que o meu chamado é tocar, muitas pessoas me dizem que o meu chamado é cantar, é liderar, outros dizem que o meu chamado, ele é profetizar, outros dizem que o meu chamado é pregar, né? E por aí vai, são tantos. Eu estou de acordo com tudo isso, mas existe antes disso um primeiro chamado. Existe, antes de Deus te chamar para qualquer outro ministério, Deus tem um primeiro chamado na minha e na sua vida, e para isso, eu quero que você volte comigo ao texto que nós lemos, para que nós possamos analisar juntos esse texto, e a palavra diz, em Marcos 3, versículo 13 ao 15, vejam bem comigo, aqui se trata do primeiro chamado de Jesus aos seus discípulos. O chamado básico de Jesus aos seus discípulos foi fazer deles pescadores de homens. Estão comigo? Deus chamou os discípulos e ele, de alguma maneira, Jesus Cristo, ele desafiou os discípulos a serem pescadores de homens. Mas vamos ver, e você vem comigo, e a palavra diz, versículo 13 diz, subiu ao monte e chamou, veja bem comigo, subiu ao monte e chamou, o que é que diz a palavra? Chamou para si, os que ele quis. Vejam bem o que está dizendo a palavra. Jesus subiu ao monte. Lembre-se que se você ler o capítulo 3 de Marcos, você vai ver que havia uma multidão seguindo Jesus. Havia uma multidão enorme seguindo Jesus. E essa multidão estava seguindo Jesus para ver sinais, para serem curados, para escutarem a palavra. Outros estavam ali para simples e puramente ver se Jesus realmente era quem ele dizia que era, e havia uma multidão seguindo Jesus. E dentro dessa multidão, Jesus Cristo então ele sobe a um monte para que as pessoas o possam ver. E ele subindo então esse monte, para que ele possa ver todas as pessoas, e as pessoas o pudessem ver, a Bíblia diz que ele chamou para si. Ele chamou para si. Quem foi que o Senhor Jesus chamou? Veja bem que ele chamou os que ele quis. E vieram a ele. Quem foram os que vieram a Jesus? Não foram a Jesus aqueles que quiseram ir a Jesus, mas foram a Jesus aqueles que Jesus quis que viessem a ele. Prestem atenção nisto. Prestem atenção nisto. Então, ele chamou os que ele quis e vieram a ele. O fato de estar no plural a expressão vieram a ele, nos faz pensar que muitas pessoas foram a ele naquele dia. Porque está no plural. Então, muitos foram a Jesus naquele dia. Quando nós vemos isto aqui, eu queria simplesmente chamar a sua atenção para este termo, tá bom? Porque quando nós vemos isto aqui, nós vemos que aparece essa palavra chamou, aparece uma palavra no original que quer dizer um chamado próprio. Um chamado próprio. Veja bem, estou diante de vocês, né? E eu falo, igreja, fiquem de pé, um exemplo, ok? Igreja, fiquem de pé. Ok, de repente eu falo, Leandro, fique de pé. Específico com Leandro. Estão entendendo? Então, uma coisa é um chamado geral. Outra coisa é algo específico. Então, aqui está dizendo, e pelo original, nós vemos que Jesus fez um chamado pontual. No meio de uma multidão de pessoas, Jesus fez um chamado pontual a algumas destas pessoas, e algumas destas pessoas, ou muitas dessas pessoas, seguiram a ele, ou atenderam o seu chamado. Agora nós vemos ainda que a palavra de Deus está dizendo, que versículo 14, diz assim, e nomeou 12.
Vem comigo, igreja, vem comigo. E nomeou 12. A palavra que nós encontramos é o original poieu em grego, que quer dizer que tem o sentido de tornar alguém alguma coisa. Presta atenção nisso, por favor. Jesus chamou com um chamado específico, com um chamado próprio. O original é a palavra proskaleomai, que quer dizer um chamado próprio, um chamado específico. Agora nós estamos diante do fato de que Jesus nomeou a 12, é a palavra poieu, que tem o sentido de tornar alguém em alguma coisa. Os discípulos, eles se tornaram em alguma coisa. Ninguém sabia dos discípulos se Jesus não tivesse chamado eles e tivessem feito deles alguma coisa. Presta atenção nisso, que é muito importante para o nosso raciocínio nesta manhã. Agora, eu quero chamar a sua atenção do primeiro chamado. Veja bem que ele nomeou aos 12, e aqui está a chave para a nossa meditação nesta manhã. Veja bem, versículo 14 diz: e nomeou 12 para que estivessem com ele. Presta atenção nisso. Para que estivessem com ele e os mandassem a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades, e o poder de expulsar os demônios. Então Jesus Cristo, Ele está chamando pessoas para pregar, Ele está chamando pessoas para irem, Ele está chamando pessoas para curar, Ele está chamando pessoas para expulsar demônios, mas antes de tudo tem um primeiro chamado, e o primeiro chamado foi para que estivessem com Ele. O primeiro chamado da igreja não é ser uma igreja enorme, uma mega igreja. O primeiro chamado nosso como pastores não pode ser e não deve ser que tenhamos milhões de seguidores nas redes sociais. O primeiro chamado nosso não pode ser outra coisa que não seja para que estivéssemos, para que nós possamos estar com Ele. Os discípulos foram chamados primeiramente para estar com Jesus. E você precisa de entender isto nesta manhã, porque esses 12 foram escolhidos para que estivessem com Ele e depois para serem enviados a pregar. O primeiro chamado de Jesus na nossa vida é para que nós tenhamos comunhão com Ele. Ninguém pode ser um pregador de massa se não tem comunhão com Ele. Ninguém pode expulsar demônios se não tem comunhão com Ele. Ninguém pode ser usado por Deus para cantar, para dirigir o louvor e a adoração na igreja, se não tem comunhão com Ele. O primeiro chamado é para ter comunhão. Todos os domingos de manhã, quando você levanta e você vai ser usado por Deus, não seja no culto, seja em qualquer outra maneira que você vai ser usado por Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é ir aos pés do Senhor Jesus e estar com Ele. Estão entendendo, igreja? Estão entendendo? Estar com Ele. Enquanto Moisés não esteve com Ele, Moisés não pôde fazer nada. Veja o caso de Davi, por exemplo. Qual foi, na minha perspectiva, o chamado de Deus para Davi? Davi foi um excelente pastor de ovelhas. Davi foi um excelente rei. Davi foi um excelente guerreiro nas batalhas. Tudo isso Deus chamou Davi para, mas o principal chamado na vida de Davi foi para que ele fosse um homem segundo o coração de Deus. Esse foi o primeiro chamado na vida de Davi. E isto se trata de entender que Davi, ele batalhou muito para entender isso. E a gente batalha para entender isso. A gente batalha para entender isso. Eu que vos falo nesta manhã, batalhei muito para entender isso.
Então você batalha para entender, mas quando você entende, tudo se transforma e tudo fica mais fácil, porque você sabe que primeiramente você precisa estar com Ele. Se trata de entender que Deus nos chama para escutar não somente o que Ele quer, mas também como Ele nos quer. É diferente ou não? Completamente diferente. Como Ele nos quer. Muitos dizem assim: eu tenho um relacionamento com Deus. Né? Eu tenho um relacionamento com Deus. Veja bem isso, você pode ter um relacionamento com Deus, mas não ter comunhão com Ele. Olha. Você pode ter uma relação com Deus, você sabe quem Deus é, você sabe que Ele te chamou, você sabe, não sei, você é cristão, você entregou a sua vida para Ele, mas não existe comunhão. Você pode ter um pai e não se relacionar com ele. Correto? Você pode ter um pai e não se relacionar com este pai. Então não existe comunhão, não existe, não existe, é muito mais do que comunhão, não existe conhecimento. A pessoa que não tem que não entende isto, ela não pode conhecer a Deus. Lembrem-se que o que nós estamos vivendo aqui é um treinamento. Estamos passando por um tempo de treinamento daquilo que será a vida eterna. Jim Cymbala, que é um dos pregadores que eu gosto muito, ele é pastor da igreja Brooklyn Tabernacle, em Brooklyn, Nova York, né? E ele faz a seguinte observação, veja bem. Se as pessoas não querem ter comunhão com Deus na terra, como elas terão no céu? Se você não quer ter comunhão com Deus aqui, é porque você não está aguentando o treinamento. Como será no céu? Como será então na eternidade? Ser chamado para a salvação é para todos. Agora, o texto está dizendo que existe um chamado específico. E esse chamado é para que possamos ter comunhão. Ele chamou os seus discípulos, ele chama você, ele tem um chamado na sua vida, porque ele tem uma obra na sua vida, e essa obra que Deus tem na sua vida, ela começa na sua casa, ela começa na sua família. O chamado que ele tem para você começa aí. Porque senão, de que adiantaria? De que adiantaria que você fosse usado para pregar às nações se você perdesse a sua casa? De que adianta você ter comunhão com todos na igreja se você não tem comunhão com a sua esposa dentro da sua casa? De que adianta você ser o melhor crente da igreja, que o pastor pode confiar nele, se você não tem comunhão com esse Deus todos os dias da sua vida? Deus não te chamou para ter comunhão com o seu pastor primeiramente. Deus te chamou para que você tenha comunhão com Ele primeiramente. Primeiramente com Ele. E depois então, vejam bem a necessidade, irmãos. Eu separei algumas estatísticas para você nesta manhã. E veja bem a necessidade que nós temos de atender o chamado de Deus na nossa vida, ou nas nossas vidas. Vejam bem, a nossa igreja está em problemas. A igreja do Senhor Jesus Cristo está em problema, porque estatisticamente diz que 60% dos jovens continuam abandonando as nossas igrejas. 60% dos nossos jovens continuam abandonando as nossas igrejas. E estes jovens, quando eles são entrevistados, muitos são filhos de pastores, muitos são filhos de líderes, e eles dizem que o meu pai, ou os meus pais na igreja são uns, mas dentro da minha casa são outros. Não estão atendendo o primeiro chamado. Estão ganhando tantas pessoas e estão perdendo o primeiro que Deus confiou nele, que se chama família. E a estatística diz mais que 33% dos casais das nossas igrejas estão se divorciando. 33% dos casais da nossa igreja estão se divorciando. A média do mundo é só 1% a mais. 34% dos casais que não conhecem a Cristo se divorciam dentro das nossas igrejas há
média é 33%. 60% dos homens, escuta bem essa estatística, e 30% das mulheres das nossas igrejas têm problemas de adição à pornografia. 60% dos homens e 30% das mulheres têm problemas de adição à pornografia. Líderes das nossas igrejas estão caindo em pecado e estão abandonando os seus chamados por situações de sexo, por situações de dinheiro, por situações de poder, estão caindo. Muitos líderes das nossas igrejas estão se suicidando. Muitos líderes das nossas igrejas estão se suicidando. Por quê, igreja? Porque não estão atendendo o primeiro chamado. Querem ser usados por Deus com a relação a pregar as massas, querem ser usados por Deus nas redes sociais, buscam muitas vezes fama. Hoje em dia, o parâmetro para saber se o pregador é bom ou não é quantos seguidores ele tem nas redes sociais. Está errado! Está errado! Não podemos permitir, porque este não é o parâmetro que Jesus tem para mim e para você. Então, veja bem, eu quero voltar então à pergunta que eu fiz para você quando nós começamos: se Deus pode confiar em você. Se Deus pode confiar em você. Pode Deus confiar em você? Pode Deus confiar em você a família que Ele te deu? Pode Deus confiar em você o trabalho que Ele te deu? Pode Deus confiar em você a profissão que Ele te deu? Pode Deus confiar em você o ministério que Ele te deu? Qual é a expectativa que Deus pode colocar em você? Deus tinha expectativa nos seus discípulos. Jesus Cristo tinha expectativa. Ele sabia que Ele poderia confiar nos seus discípulos. E outra coisa que eu quero deixar claro para você nesta manhã é que Jesus Cristo, o Espírito Santo, Ele não se equivoca quando Ele chama. Ele não erra quando Ele chama. O Espírito Santo não erra quando Ele chama. Ah, pastor, mas então o que foi que passou com Judas? A palavra de Deus diz que Judas era diabo. Judas era diabo, Judas era do inferno, Judas era de Satanás. E ele estava ali simples e puramente para ensinar alguma coisa para mim e para você hoje, como esteve para ensinar os discípulos. Assim que os discípulos que Jesus chamou, e eu quero que você venha comigo, nós já estamos terminando, aguenta firme mais um pouquinho, eu quero que você venha comigo, porque eu quero terminar nesta manhã com o resultado do chamado na vida das pessoas, quando elas atendem o primeiro chamado. Quando você e eu atendemos ao primeiro chamado, que é estar com Ele, então, ninguém precisa de dizer nada, porque as pessoas vão ver em você que você é uma pessoa que está com o Senhor Jesus. Você não precisa de provar nada para ninguém, porque as pessoas vão ver que você está com o Senhor Jesus.